a gente segue falando agora sobre o aumento no número de doenças respiratórias com o coordenador do executivo do Centro de Contingência contra a Covid-19 do Estado de São Paulo, João Gabardo. Doutor, bom dia para você, bem-vindo aqui na CNN, como sempre. Bom dia, um prazer voltar a falar com vocês. Doutor, a gente mostrou agora que os hospitais da capital estão lotados, a situação é parecida também no interior. O que o governo tem feito para tentar evitar o esgotamento, não só dos profissionais de saúde, mas também do sistema de saúde do estado como um todo? Quais são os primeiros passos que estão sendo feitos agora para tentar conter o avanço da variante Ômicron? Chama muita atenção que nesses últimos 30 dias, o número de pessoas sintomáticas, né, que estão buscando atendimento nas unidades aumentou enormemente. Diferente dos outros episódios, das outras ondas, desta vez os casos geralmente são encaminhados até o hospital, até a unidade de saúde e as pessoas retornam para casa. O número de pessoas que permanecem nas unidades, seja em observação, ou mesmo pessoas que precisam hospitalizar, é pequeno, é muito pequeno. Mesmo assim, a gente teve um aumento aí nesses últimos 30 dias, nós aumentamos em 120%, 130% o número de pessoas que internaram. Mas como nós iniciamos numa base muito baixa, esse número não é preocupante, o número de pessoas que internam não é preocupante. O que é preocupante é o número de pessoas que ficam contaminadas, né, e que precisam se afastar do trabalho. Eu dou um exemplo na área da saúde, né? Os hospitais eles já começam a enfrentar problemas para ter suas escalas de plantão, porque os profissionais se afastam do trabalho, obrigatoriamente se afastam do trabalho, e nós estamos perdendo a força de trabalho de uma forma muito, muito acelerada. Esse é um risco muito grande, que essa nova forma, né, da transmissão da doença, uma transmissão tão elevada, ela vai nos colocar um desafio importante, que muitos serviços terão que ser suspensos, terão que ser interrompidos, porque nós não teremos pessoas para desenvolver essas atividades. Estou falando isso em relação a transporte coletivo, a transporte aéreo, unidades de saúde. Essas pessoas elas estão ficando contaminadas e o afastamento delas leva a uma dificuldade muito grande. Nos Estados Unidos, nessa semana, ou ontem mais especificamente, o CDC autorizou que os profissionais da área da saúde continuem trabalhando mesmo quando contaminados. Vejam só a situação que nós estamos enfrentando. Mesmo pessoas positivas com Covid devem permanecer trabalhando para poder ter gente para prestar serviço. O Gabardo, bom dia, tudo bem? A gente estava noticiando agora há pouquinho que na França também, o governo francês autorizou que profissionais de saúde contaminados, mas sem sintomas ou com sintomas leves, continuem trabalhando a fim de manter o sistema de saúde de pé, porque lá também eles estão passando por um momento dramático do ponto de vista de contaminações, né? Felizmente não acompanhado do volume de mortos, de hospitalizados, por causa da vacina, né? Pelo que vocês têm visto, Gabardo, do que tem acontecido em outros países, essa onda, ela demora quanto tempo? Ela tende a ser uma onda tão longa quanto a de outras variantes ou algo que nos leva a um pico muito mais alto do que a gente já chegou, mas que tende a cair, se não tão rápido, um pouco mais rápido do que as outras ondas provocadas pela Gama, pela Delta? Olha, Colombo, a expectativa é que, como a transmissibilidade é muito rápida, as pessoas quase todo mundo fica doente simultaneamente, e a experiência dos outros países é que elas também diminuem rapidamente. Então, é um pico muito alto, mas de pouca duração. Felizmente, essa é a nossa expectativa, de que nós tenhamos aí um aumento bastante significativo de casos, mas a redução, o tempo deve ser menor, não deve se prolongar muito, não. Felizmente. Agora, isso em função da vacinação, Colombo. Imagina se essa variante, com essa capacidade de transmissão que ela tem, se ela tivesse aparecido quando a população não estava ainda vacinada, né? O horror que seria uma transmissibilidade tão alta numa população não vacinada. Porque quando a gente diz que essa variante ela
tem transmissão alta, mas os casos são leves, são leves porque a população está vacinada. Porque se a população não estivesse vacinada, provavelmente nós teríamos um surto, internações e casos graves e óbitos elevadíssimos. Gabardo, pela sua experiência, vocês já viram uma transmissão tão rápida como essa da Ômicron que está acontecendo em São Paulo, no Brasil, em várias partes do mundo também? Não, nunca presenciamos. Aparentemente, ela tem uma transmissão mais alta que o próprio sarampo. Então, os infectologistas consideram essa transmissibilidade dessa variante bastante modificada, acelerada, de uma forma que nós nunca tínhamos visto. Isso nos preocupa muito, não é, Gabardo? Você lembrou que a vacinação tem sido fundamental para permitir que nesse momento de alta contundente dos casos as pessoas tenham consequências não tão graves quando contaminadas, mas nós temos um contingente de brasileiros não imunizados, que são as crianças, né, que vão começar a ser imunizadas a partir do final da semana que vem, talvez, começo da outra, e num processo que vai começar lentamente, né? 1 milhão de doses, depois mais 1 milhão, depois mais 1 milhão. A gente tem cerca de 20 milhões de brasileiros nessa faixa etária aí de 5 a 11 anos. Você acha que fica arriscado colocar essa criançada de volta para a sala de aula nesse momento de alta de contaminação, ainda sem a imunização completa, muito parcial, provavelmente, quando as aulas voltarem, fim de janeiro, começo de fevereiro, Gabardo? Bom, Colombo, primeiro, nós precisamos acelerar essa vacinação, né? Nós temos uma expectativa que a Anvisa, nos próximos dias, provavelmente até o final dessa semana, quem sabe início da próxima semana, se manifeste em relação ao pedido do Butantan para a utilização da vacina da Coronavac para as crianças. Já está sendo utilizada em vários países, inclusive com uma faixa etária diferente dessa da Pfizer, né, que é acima de 5 anos. A vacina da Coronavac já tem sido utilizada e a solicitação é essa, para ser utilizada em crianças de 3 anos em diante, até 11 anos. Então, existe essa possibilidade que, se isso acontecer, nós podemos acelerar bastante a vacinação. Acho que é fundamental para que a gente tenha um retorno às aulas com mais segurança, que as crianças também estejam vacinadas. Porque, veja bem, nós estamos exigindo que os professores estejam vacinados, nós estamos tentando proteger os professores, mas se nós não tivermos as crianças vacinadas, o risco da transmissão permanecerá alta. Né? Permanecerá alta. Então, não tem muito sentido ficar protegendo somente os adultos e deixando que a transmissibilidade ocorra por parte das crianças. Preocupa que esse calendário que foi apresentado ontem pelo Ministério da Saúde, ele vai ser lento, muito mais lento do que nós imaginávamos. E nós continuamos aqui em São Paulo com toda a logística pronta para que as crianças sejam vacinadas em 3 semanas. Pelo menos a primeira dose possa ser dada para todas as crianças nas primeiras 3 semanas de vacinação. Para isso, talvez seja necessário que a Anvisa autorize o uso da vacina do Butantan. Então, mas Gabardo, eu queria só aproveitar esse gancho para te fazer uma pergunta. Ontem o governo de São Paulo falou que tem 12 milhões de doses da Coronavac que poderiam ser utilizadas para vacinar as crianças, né? O governo federal diz que vai receber até o fim de janeiro cerca de 4 milhões de doses da Pfizer. Então, 12 mais 4, 16, a gente quase completaria a primeira dose para todas as crianças em pouco tempo. A Anvisa, pelo menos de acordo com todo mundo que a gente ouve aqui, Gabardo, apesar das dúvidas que existiam, ela tem um comportamento técnico louvável até agora, né? E conseguiu se blindar de qualquer espécie de pressão política. Por que a Coronavac não é aprovada para as crianças e a Pfizer foi aprovada para essa faixa etária? Não está faltando por parte do Butantan e do governo de São Paulo entregar aquilo que a Anvisa pede para liberar essa vacina para que as crianças sejam vacinadas com ela, com esses 12 milhões que estariam estocados, aguardando a autorização da Anvisa? Colombo, o Butantan tem se manifestado sempre que procura responder e apresentar todas as solicitações que são feitas
pela Anvisa. É claro que a Anvisa tem sido muito exigente e isso é importante que seja feito até para que a população tenha segurança, tranquilidade para utilizar a vacina. Mas o Butantan tem muita experiência nesse tipo de vacina. A vacina que nós utilizamos para a influenza, ela é utilizada em crianças, em lactentes, né? As crianças são um dos grupos prioritários para receber a vacina da influenza, que é feita com a mesma metodologia, na mesma plataforma e que se produz agora a vacina contra o Covid. Então, a nossa expectativa é que a resposta da Anvisa seja positiva mesmo nesses próximos dias, para que a gente possa acelerar essa vacinação para todo o país, né? O Brasil inteiro poderá receber essa vacina e acelerar a vacinação. É fundamental. Nós estamos nos preparando aqui que, caso a Anvisa autorize a vacina, mesmo que o Ministério não o faça, nós vamos utilizar a vacina, independente da autorização do Ministério da Saúde. Gabardo, qual que é a avaliação do Centro de Contingência com relação à possibilidade de existir o Carnaval aqui em São Paulo? A gente está vendo a situação dos blocos de rua que se manifestaram que não vão participar esse ano e a Prefeitura ainda não definiu ainda uma posição oficial com relação aos blocos de rua especificamente, mas os organizadores dos blocos já disseram que estão fora. Qual que é a avaliação do Centro de Contingência? É o momento para ter Carnaval da forma que a gente conhece, da forma que a gente está acostumado? Não, o Centro de Contingência tem se manifestado sempre que, apesar de ainda faltar um pouco de tempo para essa avaliação aí sobre o Carnaval, que qualquer tipo de atividade que gere aglomeração não é o momento adequado. Não é o momento adequado. O Comitê Científico se posiciona contrário a qualquer tipo de manifestação que tenha essa característica de um público muito elevado, tempo de contato muito alto, impossibilidade de utilização de máscaras, pessoas falando, cantando próximas uma das outras. É tudo que o vírus precisa para que a gente tenha uma explosão maior ainda do que nós temos hoje. Agora, nós temos que observar o que vai acontecer nas próximas semanas, é fundamental. Carnaval de rua é impensável, não tem como fazer. O carnaval, o desfile na avenida, ele até pode ser feito, eu sempre digo que é um evento muito parecido com o que acontece nos estádios de futebol. Mas as pessoas precisam estar testadas, as pessoas precisam estar vacinadas, as pessoas precisam utilizar máscaras, isso no local do evento. Mas mesmo assim, a gente tem que avaliar que essas pessoas, como é que elas vão chegar lá? Como é que elas vão se direcionar? Elas vão pegar transporte coletivo, então vai haver um acúmulo gigante de pessoas no transporte coletivo. Mesmo com essa preocupação que nós temos de não fazer isso nas ruas, nas vias públicas e levar isso para um local próprio, apropriado, distante, vai ter ainda, nós teremos que enfrentar o risco dessa contaminação acontecer na chegada, na saída, na fila de entrada, no metrô, no ônibus. Então, nesse momento, acho que não dá para pensar no Carnaval. Nós temos que esperar um pouco mais para poder nos posicionarmos. Mas, pensando no que está acontecendo agora, nesse momento, nós seríamos contrários à realização. Até mesmo as festas privadas de Carnaval? As festas, nessas últimas semanas, Maria, o que a gente encontra de pessoas que se contaminam em festas de formatura, em comemorações que aconteceram no final do ano, é muito significativo. Então, pessoas que participaram de uma formatura, nós temos encontrado 30, 40, 50 pessoas que testam positivo num evento que teve 200 pessoas. Um terço, um quarto das pessoas que participam desses eventos ficam contaminadas. Agora, imagine o que aconteceria e o que acontece em festas, mesmo que sejam privadas, mas que se multiplicam em vários locais simultaneamente. O risco continua sendo muito elevado. Imaginamos que nesse momento não é adequado mesmo esses eventos privados também não devem ser realizados. Para encerrar, Gabardo, está no horizonte de vocês retomar alguma restrição que já tinha sido abrandada no passado? Funcionamento de alguma coisa, circulação em algum ambiente ou por enquanto não?
A gente não encontra justificativa e nem imagina que isso possa ser positivo. O que nesse momento tem que ser recomendado e reforçado é uso de máscaras, evitar aglomeração e vacinação. Esse é o tripé que a gente defende. Não pensamos em fazer nenhum tipo de restrição de circulação de pessoas para desenvolvimento das suas atividades normais. Conversamos com o coordenador executivo do Centro de Contingência contra a Covid em São Paulo, João Gabardo. Gabardo, bom dia, bom trabalho e bom ano novo para você. A gente ainda não se falou em 22, bom ano novo para você. Obrigado, retribuo a vocês, aos seus familiares e a todos aí na CNN. Um abraço. Obrigado, bom dia.